Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo. Eu sou a Mari Fernandes e estou aqui hoje para fazer as previsões para o signo de Leão para o mês de junho de 2025. Então, para você que tem o Sol, a Lua, Ascendente ou Vênus nesse signo, essa leitura é para você. Lembrando que é uma leitura coletiva, então pode ter coisa que não vai ressoar com o seu momento atual. Nesse caso, você solta, joga no universo e fica com você só com o que fizer sentido. Queria pedir para você, se puder, se inscrever aqui no canal, deixar o seu like, comentar no vídeo e compartilhar se gostou. E se você quiser uma leitura particular e individual, eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo, é só você clicar e você fala diretamente comigo, tá? Vamos lá, eu vou começar essa leitura de hoje tirando uma energia principal, um arcano maior, que vai falar dessa energia principal para o signo de Leão nesse mês de junho de 2025. Vamos lá? A força lá, anciana, né, que equivale à carta da força, a gente vê logo um leão aqui, né, e ela vem representando exatamente essa força interior que a gente tem e que muitas vezes a gente até mesmo esquece, né, a gente esquece que a gente tem essa força para a gente seguir nosso caminho, conquistar nossas coisas, conquistar o que a gente quer conquistar nessa vida, né? Então é isso, essa carta ela vem falando sobre essa força interior, né? E que muitas vezes a gente esquece que ela tá ali, tá? Opa. Mas vamos continuar aqui, tirando as primeiras cartas, para a gente entender melhor a força, essa carta da força, tá? O 9 de paus, o hierofante, o rei de paus e a rainha de pentáculos. Vamos lá. A gente começa aqui com essa carta do 9 de paus. O 9 de paus está falando sobre pausa, né? Sobre aquele momento que tanta coisa já aconteceu aí na sua vida e você entra nesse mês de junho segurando um pouquinho a sua energia, né? Dando aquela pausa que você precisa para respirar, para repensar, para pensar em tudo que você está passando, em todas as coisas que você já fez para alcançar o seu propósito, né? Então, né, nessa primeira semana, eu vejo que vai ser um momento realmente de pausa, um momento de até mesmo de se reencontrar com essa sua força, de perceber essa sua força, né? E voltar um pouco para dentro. Pode ser também um momento que você dê uma pausa para poder investir em algum aprendizado seu, né? Que às vezes está diferente disso que você está seguindo aí. De repente, pausar um pouco para algum estudo, né? Ou pausar um pouco para alguma terapia, algo que vai te acrescentar, te somar internamente como pessoa, algo que vai aumentar essa força sua, tanto interior quanto também essa força externa, né? Então, essas 2 primeiras semanas, eu vejo esse movimento de você voltado um pouco mais para dentro, um pouco mais pausando nas ações externas, né? Nos movimentos sociais, né? E estando muito mais no momento de aprendizado, talvez de autoconhecimento também, né? Mas para o final do mês, o que eu estou vendo aqui são 2 energias que estão presentes aí na sua vida, no seu momento, que é essa energia masculina do rei de paus e essa energia da rainha de pentáculos, né? A gente vai tirar mais cartas para a gente entender o que vem falando aqui, o que essas 2 energias vem falando, né? Mas o que eu posso dizer agora é essa energia masculina é a energia de alguém aí na sua vida, pode ser você, pode ser também uma outra pessoa, tá? Que tem um carisma muito grande, que gosta de socializar, que tem relações sociais boas também, né? Conhecimentos bons, que também não é uma pessoa que gosta muito de ficar parada, gosta de agir, de movimentar. E a gente vê aqui mais uma vez o leão presente, né? Nessa jogada aqui,
Então, a gente vê que essa força, ela está presente, inclusive, nessa pessoa, nesse rei de paus, né? Que está aí na sua vida, que é alguém que de movimento, tá? E, ao mesmo tempo, tem também, por outro lado, essa energia feminina, que é a rainha de pentáculos, né? Que é uma rainha que valoriza as coisas que ela tem, é uma rainha que já tem uma certa estabilidade, uma sabedoria também, sabe o que ela quer e principalmente se valoriza também, né? É, e gosta do que é bom, gosta do que é bonito, do que é belo e do que tem valor para ela, né? Então a gente vê essas duas energias presentes aqui nesse mês de junho. Vamos tirar mais cartas para a gente entender como que essas energias, essas pessoas estão aí presentes na sua vida, tá? Provavelmente uma dessas pessoas é você e tem mais alguém aí na sua vida. Vamos entender como essa pessoa está presente aí na sua vida. 9 de copas. Vou colocar essa carta aqui porque ela caiu, mas não vamos ignorá-la. Vamos lá. Como essas pessoas, esse rei, essa rainha, o que eles vêm trazendo, qual a relação dessas pessoas, tá? 10 de espadas, o 10 de pentáculos, o 4 de copas e o rei de espadas. Bom, o que eu posso dizer é que é uma pessoa que já está presente na sua vida, não é uma pessoa que chega, tá? É alguém que vem aí de muito tempo na sua vida, e que vocês já passaram por muita coisa, tá? Vocês já passaram por coisas boas, vocês já passaram por coisas mais difíceis e talvez exista um cansaço aí nessa relação, né? É uma relação já madura. Eu vejo que para muitos pode significar alguém que você já construiu muitas coisas, inclusive coisas materiais, né? Pode estar representando, gente, não somente um relacionamento amoroso, mas também eu vejo que pode ser uma parceria de trabalho, né? Pode representar alguém em uma sociedade ou alguma coisa assim, mas que é uma coisa que já está desgastada, que já vem de muito tempo e já aparenta um cansaço, sabe? Apesar de ter tido muita construção, muita coisa boa, né? De você olhar para trás e ver até onde vocês chegaram, né? O momento que vocês chegaram, quantas coisas vocês fizeram juntos, quantas coisas vocês construíram juntos, mas também quantas mágoas que tem aí, quantas dificuldades que vocês passaram também. Isso gera um cansaço, né? E esse cansaço realmente faz você ficar um pouco desacreditado aí nessa relação, nessa sociedade, ou nessa relação, ou nessa parceria aí que existe entre vocês. Então, eu vejo você de uma maneira muito desgastada, desanimada e até com um pouco de dificuldade de enxergar o bom nisso tudo aí, né? De enxergar as possibilidades que tem aí, né? Dentro dessa parceria, dentro dessa sociedade, tá? Aí, de repente, aparece aqui o Rei de Espadas, né? Que também eu trago nessa leitura como representando uma pessoa que tem essa energia masculina, que é alguém que não demonstra muitos sentimentos, que tem uma certa frieza e muita clareza sobre que, não só sobre o que ele quer, mas sobre as coisas de um modo geral, né? Uma pessoa que tem uma inteligência, que talvez não se expresse muito, né? E não expresse nem seus sentimentos, nem as suas opiniões. Não é uma pessoa que se expressa muito, é uma pessoa mais observadora, mas que tem muito conhecimento, esclarecimento e sabe das coisas, sabe? Aquela pessoa que sabe das coisas. Então, essa pessoa, ela também está presente aí na sua vida, né? Pode ser que seja a mesma pessoa, né? Esses reis que podem reunir essas qualidades, né? Ou pode ser uma que surja, apareça essa outra pessoa, ou já exista essa outra pessoa aí também na sua vida, tá? Pode também ser você, né? A gente está falando de uma energia masculina, então você leva da forma que fizer sentido para a sua realidade, tá? Vamos tirar mais algumas cartas aqui.
para a gente entender também como um pouquinho mais sobre essas relações, né? Sobre esse rei que chega aí e o que mais que esse mês de junho tem para você, né? Eu vejo sim que existe essa relação desgastada, que você já está cansado e que talvez esse rei também para algumas pessoas, ai, tá difícil me olhar hoje, hein? Calma. Esse rei que pode tá representando aí para algumas pessoas até uma mudança de estratégia, de forma de pensar, né? De ser mais racional, talvez, né? Vamos lá. Página de copas, o 10 de copas, 4 de espadas e a imperatriz. Olha, vamos lá. Num contexto geral, o que eu estou vendo nesse jogo aqui e nesse mês de junho para você, leonino? Vai ser um mês, talvez, de oscilação, tá? Vai ser um mês que vão ter coisas boas, vão ter momentos ruins, não vai ser um mês muito estável emocionalmente, né? Eu vejo que você vai oscilar entre momentos de alegria, de compartilhar e entre momentos de se isolar, de estar ali, de certa forma, se entendendo, né? Então, nesse sentido, pode ser que seja um pouco confuso para você, né? Mas vejo um desejo muito grande em iniciar alguma coisa, em começar alguma coisa nova. Eu não vejo ruptura, apesar de haver um cansaço aí em alguma relação, seja ela profissional, seja ela pessoal, seja ela familiar. Eu vejo que tem um cansaço nessa relação, mas eu vejo uma vontade de recomeçar, né? Mais do que uma vontade de romper, de partir para outra, é uma vontade de recomeçar, um querer acreditar de novo no que já deu certo, uma vontade de que dê certo de novo e que essas energias se alinhem, né? Então, e talvez um trabalho para isso, né? Mas é importante que você entenda que essa vontade ela tem que ser dos dois, né? Tem que ser recíproca essa vontade, né? Para as duas pessoas crescerem, para as duas pessoas talvez retomarem um momento, né, de relacionamento ou voltarem a estar bem como já estiveram, né? Eu vejo muito mais por esse caminho do que por uma ruptura. Mas para isso é importante que você é, respeite o seu tempo também, né? As coisas não se resolvem rápido, né? A carta da força também ela vem falando sobre isso, que às vezes é necessário um tempo, tanto para um quanto o outro, se entenderem, se fortalecerem para conseguir se reconectarem. Né? Eu vejo uma desconexão, mas eu vejo também uma oscilação, né? Nesse mês de junho. Ah, vocês estão bem, aí depois já estão cansados, aí, né? Então eu vejo essa energia, mas se houver uma reciprocidade, uma vontade mútua, uma vontade das duas pessoas de reconstruírem algo que já está desgastado, eu vejo que isso vai ser reconstruído sim, que tem essa possibilidade desse renascimento, né? E de algo que traz abundância, felicidade, né? Uma parceria aí que pode trazer momentos bons, momentos ricos, momentos felizes, e uma certa plenitude, né? Então, basicamente, eu vejo nesse mês de junho, vamos resumir aqui o que a gente viu até agora, que realmente vai ser um mês que vai oscilar um pouco, vai começar um pouco parado, vai começar nesse cansaço de alguma relação, né? Pode até ser uma relação de você com o seu trabalho, com o que você faz, mas esse desgaste, esse cansaço. Nesse momento, é importante que você se afaste um pouco para conseguir entender as coisas como elas são, para encontrar a sua força, né? Que às vezes está difícil para você, que às vezes você não consegue ver as coisas claramente, né? Ter essa clareza, né? Desse rei. Se você está ali muito próximo, então às vezes se isolar um pouquinho, não muito tempo, mas alguns dias para você se entender melhor e conseguir esse frescor novamente para você lutar pelo que você quer,
para você acreditar, né? Para você acreditar de novo que pode ser possível vocês reconstruírem algo que a princípio está desgastado, tá? Mas sempre importante dizer que é preciso que haja uma vontade dos dois, ou, né, para que essa relação melhore. Eu tenho esse 9 de copas também, ele vem representando aqui as conquistas que vocês já tiveram, que você já teve, mas você precisa ter um pouquinho mais de, às vezes, de humildade para saber que essas conquistas não foram só suas, né? Essas conquistas, elas têm participação de outra ou de outras pessoas, né? E que você ainda tem o que conquistar, por mais que você seja, digamos, satisfeito, né, com o que você conquistou, seja um pouco mais humilde, entenda que você ainda pode chegar, ainda pode alcançar mais coisas, pode construir mais coisas, e que não foi sozinho que você chegou até aí, tá bem? Vou tirar mais algumas cartinhas aqui para a gente finalizar essa leitura para o signo de Leão. Ai, um pouquinho com tudo. Rainha de Paus, Página de Ouros, Sacerdotisa e os Amantes. Bom, gente, com essas cartas aqui agora, o que eu posso dizer é que eu vejo nesse jogo uma energia tanto feminina quanto uma energia masculina forte, tá? Então tem essas duas energias, né? Você leva para qual área fizer sentido na sua vida, mas existe essa energia dessa rainha de paus, né? Também da rainha de pentáculos, que tá vindo representando essa força que pode ser você, pode também ser uma outra pessoa, mas é uma pessoa também que está a fim de recomeçar, né? Que está com a mesma disponibilidade, tanto a masculina quanto a feminina, essa mesma disponibilidade de recomeçar alguma coisa, né? De alguma coisa até que tenha estabilidade. Também a gente tem esses reis e esse pajem representando esse homem ou essa energia masculina e essa vontade de recomeçar, de fazer diferente e de resgatar algo que talvez tenha ficado para trás, ficado no seu passado, tá? Então é uma vontade mútua de que vocês se reconectem, seja em qual área fizer sentido na sua vida, né? Para cada um pode fazer sentido de uma forma, mas é importante a gente entender que são duas pessoas que estão dispostas a fazer acontecer. Mas para que isso tudo aconteça, é importante também que cada um olhe primeiro para dentro, né? Que cada um encontre a sua força interna e entenda que para curar uma relação é preciso se curar primeiro. É preciso às vezes parar um pouquinho, se reconectar com o seu interior, com os seus valores, com aquilo que você quer, entender que existe uma pausa antes da mudança, né? Que às vezes é preciso dar um passinho para trás para depois, sim, investir nessa relação. Então é preciso que os dois se alinhem e os dois se curem internamente também para poder levar isso para uma relação, para um âmbito maior, né? E isso pode estar fazendo sentido para você em um aspecto, para outra pessoa, outro aspecto. E eu vejo que, olha essa energia que bonita, essa energia de reconexão, essa energia da paixão, né? Que às vezes é algo que em algum momento esfriou ou que desconectou, né? Seja em qual área, né? Eu já falei, mas existe esse potencial dessa reconexão, se a vontade for mútua, e a gente já viu que a vontade é das duas partes, né? Então, você retomar essa paixão por alguém ou por algo na sua vida que faça sentido para você, que te deixe feliz e que te coloque nessa energia aqui da paixão, tá? Bom, então é isso, né? A gente viu nesse jogo aqui. O importante é entender que as duas pessoas estão
querendo retomar algo que talvez tenha ficado aí, tenha se perdido no caminho, né, numa relação ou em um trabalho. Então, algo que se perdeu no caminho, que pode ser retomado, não está tudo perdido. É alguém que já vem de muito tempo na sua vida, que já construíram coisas juntos, que pode estar passando por um momento cansado, mas vocês vão ter oportunidade nesse mês dessa reconexão, de se apaixonar novamente um pelo outro, ou seja lá pelo que for. Bom, espero que você tenha gostado dessa leitura, que tenha feito sentido. O que não fizer sentido, você solta, joga no universo. E não se esqueça de se inscrever aqui no canal, comentar, compartilhar. Se quiser uma leitura particular, o link está aqui na descrição do vídeo. É só clicar lá e falar diretamente comigo, tá bem? Muito obrigada e até a próxima.